Bom dia, bem-vindo a mais o nosso canal da Escola Professora Filamita Lima. E a priori eu vou fazer uma oração, né? Vou fazer com um tema hoje bem específico, falando sobre cura, né? Então vamos lá. Senhor nosso Deus, te somos gratos ao Espírito Santo por mais esse dia. Te somos gratos também pelos momentos de tristeza, de dor, de agonia que temos passado nesse tempo. E nessa manhã, Pai, nós oramos por cura, tanto física como psicológica e como espiritual. Que Tu venha derramar o Teu mover sobre a vida de Manaus, sobre a vida do Brasil, sobre a vida do universo. Em nome de Jesus, amém. Então vamos lá começar o nosso dia, continuando pela chamada, ok? Então vamos lá. Ana Clara, Andresa Caroline, Antônio Fernando, Breno Alexandre, Bruna Emanuele, David Lohan, Esdras Samuel, Esté Samara, Kleber Lucas, Laís Helena, Maria Eduarda, Miguel Russo, Midson Maia, Ravi Bragança, Arliane Tavares. Todos presentes? Muito bem. Agora vamos dar início às nossas aulas, ok? Nós temos como tema hoje a formação do povo brasileiro, certo? Como nós bem sabemos, nós não somos uma raça pura, né? Nós somos resultante de uma mistura de raça que dá-se o nome de miscigenação. Então vamos lá. Eu fiz aqui um pequeno esquema para vocês identificarem quais os povos que deram origem ao povo brasileiro. Então vamos lá. Primeiramente vieram os portugueses, né? Que eram colonizadores. Que eles encontraram? Os indígenas que de dono da terra passaram a ser colonizados. Ou seja, a gente sabe um pouco da história que eles foram praticamente a receber presentes, algumas bugigangas, e quando eles menos esperavam, eles deixaram de ser dono da terra para serem colonizados e se tornarem escravos, ok? Posteriormente vieram os negros, né? Que se tornaram escravos. E transferência por quê? Porque eles não pertenciam ao Brasil colonizado, ou seja, o Brasil colônia. Eles vieram de outro continente chamado África. E posteriormente vieram as etnias brancas, que já veio na questão, por exemplo, dos imigrantes, como os portugueses, franceses, holandeses, sírios e outros, né? Então a formação do povo brasileiro teve como partida etnia indígena, negro ou afrodescendente e as etnias brancas, certo? Então aqui nós temos aqui, ó, etnia indígena e aqui nós temos os negros ou afrodescendentes, certo? Então toda essa mistura deu-se o nome de miscigenação. O que é miscigenação? É mistura de raça. Então eu coloquei esse pequeno desenho aqui que a gente pode identificar o negro, o indígena, né? E aqui temos a etnia branca, que são formados pelos imigrantes que deram origem ao nosso país. E nós somos muito gratos por essas etnias. E agora eu vou ler para vocês um poema que tem como tema miscigenação. Ele diz o seguinte: sou negro, índio, europeu, a raça que sobreviveu a todas as atrocidades, mistura raça, credo e cor, um povo forte e lutador, né? Então, uma parte dessa poesia retrata a questão da miscigenação. Vamos lá repetir.
sou negro, sou índio, europeu, a raça que sobreviveu a todas as atrocidades, mistura raça, credo e cor, um povo forte e lutador. E como nós bem sabemos, o Brasil, ele vive numa luta, parece infinita. Apesar de muitos recursos, né, a gente vive lutando por sobrevivência, igualdade social e assim por diante. Então vamos retomar mais uma vez. A formação do povo brasileiro deu-se origem dos índios, afrodescendentes e dos europeus chamados imigrantes. E dando continuidade à nossa aula, nós teremos como tema a origem dos alimentos, ou os alimentos quanto à sua origem. Mas primeiramente, eu vou destacar esse carro aqui, né? Vamos fazer de conta que é um carro de verdade. Será que esse carro, sem os seus nutrientes, sem o seu alimento, ele é capaz de se locomover? Não, né? Então, ele precisa o quê? De um combustível, certo? E aqui nós temos alguns exemplos. Para que ele possa se locomover, ele vai precisar da gasolina, óleo diesel, gás natural ou álcool, senão ele para, certo? Mas voltando para os alimentos, nós seres humanos, nós necessitamos dos alimentos, certo? Nós precisamos estar bem abastecido, bem alimentado, com os nutrientes de forma correta, certo? Temos, por exemplo, horário certo para comer, tipo de alimentação para comer de acordo com a sua finalidade dentro do meu organismo, ok? Então, quanto à origem dos alimentos, eles se classificam em animal, vegetal e mineral. E eles têm que estar de forma balanceada no meu organismo. É tipo, por exemplo, se eu uso gasolina e de repente eu coloco metanol, o que vai acontecer? Se o carro tiver acesso aos dois combustíveis, ele vai funcionar legal. Mas se ele não tiver, ele vai dar problema. O mesmo caso é a nossa alimentação. Eu não posso comer de forma desordenada, eu tenho que ter equilíbrio para que o meu organismo, o meu corpo, possa se manter com a imunidade boa. E assim eu vou evitar algumas enfermidades do nosso dia a dia, certo? Quanto aos tipos de alimento, eles podem ser reguladores, energéticos e construtores, ok? Vamos lá repetir? Os alimentos podem ser reguladores, energéticos e construtores. A gente vai ver na nossa próxima aula com a nossa pirâmide alimentar, ok? Os alimentos quanto ao processo de criação. Ele se classifica em alimentos naturais, e pode ser um tomate, uma uva, uma maçã, são alimentos naturais. Alimentos processados são aqueles que passam por, vamos supor, pêssego em calda, ele passou por um processo. E temos alimentos ultraprocessados, são aqueles que são inseridos substâncias para que ele possa se manter saudável, certo? Então vamos lá dar uma revisada. Quais são a classificação dos alimentos quanto à sua origem? Animal, vegetal e mineral. Quanto aos tipos de alimento, ele pode ser regulador, energético ou construtor. Quanto à sua criação, ele pode ser um alimento natural, processado e ultraprocessado. Esse daqui vale a pena ressaltar que ele tem muito conservante. Então, para a nossa alimentação, ele sai da questão de uma alimentação saudável, porque tudo que contém nele é de uma forma muito artificial, ok? Então eu vou dar aqui alguns exemplos para vocês. Aqui eu tenho alguns exemplos de alguns alimentos quanto à sua origem. Por exemplo, eu tenho aqui a margarina,
né? A margarina que está no nosso dia a dia. Então, a margarina, ela vem do leite, que o leite vem da vaca, então é de origem animal. Aqui eu tenho limão, né? Assim como os outros, outras hortaliças do nosso dia a dia, um tomate, um pimentão. Então aqui é origem vegetal. E aqui eu tenho a água e o sal, que são de origem mineral. Então aqui eu tenho origem animal, vegetal e mineral. E aqui eu tenho 2 exemplos de alimentos processados e ultraprocessados, que é no caso do nosso leite em caixinha. Ele é um alimento processado. Já esse daqui, ele é ultraprocessado. Por quê? O que enfatiza o ultraprocesso dele? Ele é muito carregado de essências, né, do alimento que ele quer inserir e também dos conservantes, ok? Então vamos retomar o nosso conteúdo. Então vamos lá. Quanto à origem, os alimentos podem ser de origem animal, vegetal e mineral. Quanto aos tipos de alimentos, eles podem ser construtores, reguladores e energéticos. Quanto ao processo de criação, ele pode ser natural, processado e ultraprocessado. Então, até a próxima aula.